para a senhora, tá? Então, correto. Então, igual que eu falei pra você, eu trabalhei 3 anos no lavador. Aí, Lavador, o que que é isso, isso? lavador de carro. Aí, o que acontece? Eu falei, não, a hora que eu tinha 16 anos, 17, eu falei, a hora que eu chegar aos meus 20 anos, eu vou montar um lanchinho pra mim. Fiz igual essa fez. Eu trabalhei 3 anos, não tinha férias, não tinha DSTC, não tinha, porque igual assim, ó, quando tava lavando roupa, Não tinha nada. trabalhando, que só não tinha carteira assinada. Tinha nada. Aí Nem que, décimo terceiro. isso, aí que aconteceu? A Leila falou, ó, meu tio, eu não tenho condições nas tuas férias, mas eu vou te dar um liquidador, um bujão. Tem em casa, tem hoje. O liquidador, se perdeu, mas tem até um copo dele ainda. Aí o que acontece? Trabalhei, ó, que chegou aos 20 anos, montei um lanchinho. Montei um espetinho lá. Foi na época minha avó me ajudou. E assim, nessa época, o que aconteceu? Não chegamos àquele Panamá. E aonde aconteceu? Depois surgiu a oportunidade que eu comecei a alugar, aluguei o salãozinho. Lembra que naquela época de R$ 25, que era R$ 25 o aluguel? Você lembra que aqui em Campo Grande, lembra que as coisas começaram sendo alugadas por R$ 25, lembra? R$ 15 por mês, não era assim? E aí eu peguei, eu aluguei o Salão. salãozinho. E depois o tempo foi passando, igual você falou, o dinheiro a juro. Na época também para comprar meu freezer também, eu fiz igualzinho a senhora. Eu cheguei, fui lá na fazenda e falei, pai, eu quero comprar um freezer para me montar meu lanchinho, porque na época, lembra que na época começou a vender suco naquelas praças e dava dinheirão. Você lembra que teve muita gente que ficou bem de situação vendendo suco, lembra, na feira? E aí naquela época o que aconteceu? Eu precisava comprar um freezer, fiz igual você falou. Comecei a pegar dinheiro, tinha um cara da consultora e ele pegava dinheiro azul. E eu juntava um dinheirinho lá e pegava na mão dele. Aí até chegou um momento que eu comprei meu freezer. E assim por diante, o que E aconteceu? seus pais moram na fazenda. Isso, gosta tal. E meu pai, agora você falou, meu pai, assim, hoje o conforto que eu tenho, que meu pai me proporcionou, que nós proporcionou, não foi aquele dinheiro tirado assim, sabe? Meu pai perdeu pra você se Não, pagava pra o ele. dinheiro todo, assim, hoje o que ele proporcionou para nós, para deixar para nós, foi um dinheiro sagrado, foi assim, sabe, na Trabalhar. roça. Trabalhar. Antigamente, o recurso que antigamente, sabe o que que era? Você trabalhava igual um jumento, vendia o arroz para que você fizesse um dinheirinho a É, mais. é. E foi aquela luta. Minha mãe, ou, por exemplo, minha mãe pegava e Fazia nada. levava, fazia comida, passava no meio de gado para levar a comida para meu pai fazer cerca. E era uma luta, entendeu? Eu também andei, por exemplo, 25 quilômetros. Na minha época, meu pai morava na fazenda. Eu andava 25 quilômetros de a pé, de manhã cedo. Lá de manhã cedo, chegava lá para as 9 horas no meu pai. Aí lá para as 9, 9 e meia, 10 horas. Aí lá para as 3 horas eu picava a mula de novo, 25 quilômetros. Pra... Na época eu trabalhava no lavador. E assim a vida foi passando. E aí eu quando comecei minha história de empreendedor foi o seguinte, eu trabalho no Paloma. E me dediquei, trabalhei 7 anos sem férias, sem nada. Assim, eu não tinha, eu tinha um objetivo e eu queria sonhar. E foi bacana. Aí o que aconteceu? Uma vez eu saí do Paloma, eu fui para Chapadão do Céu. Aí eu cheguei lá em Chapadão do Céu, O que que é Paloma? churrascaria. Aí eu cheguei lá em Chapadão do Céu e eu fui para também trabalhar lá. Mas o que aconteceu? Eu fiz igual você falou, eu fiz as contas. Cara, do que eu tava ganhando era muito pouco. Não era, não Compensava. dava, não compensava. Igual você falou, eu ia comer e pagar o aluguel e pronto. Aí eu voltei, né, para Costa Rica, né, voltei, nem trabalhei lá, só observei as coisas e vi uns negócios de quartinho para alugar. Falei, olha que bacana esse negócio. E aí me deu aquela ideia, falei, cara, a hora que eu chegar lá, eu tenho meu terreno, eu vou construir. Eu vou fazer. Isso. Cheguei, né, eu arrumei um serviço na primavera. Lá também 7 anos. Sete Primavera, o que anos, que é? na primavera, entregador, 7 anos. Antes, no Paloma, eu sempre tive um objetivo. Eu falei assim, não, a gente, para ter um conforto, a gente, para ter algo, para a gente ser independente, a gente tem que trabalhar. Eu falei, não, então se eu tenho que trabalhar, quem que é o burro? Sou eu. Quem tem que puxar a carroça? Sou eu. Quem tem eu não tenho como proporcionar conforto
sem eu ter um espaço do meu. Eu tinha que trabalhar para que eu pudesse ter como se dizer, ela é igual a história. Como você vai colocar seus burros no pasto se você não trabalha, se você não tem um espaço para eles? Então, Tem passo para dar pra eles. quem tinha proporcionar a realidade da vida era eu. Então, o que aconteceu? Trabalhei, pelejei, aí eu entrei na primavera, e aí comecei a construir meus quartinhos, só que os meus quartinhos hoje, eu sempre tinha o meu ponto de vista, entendeu? Eu já tinha uma visão mais além. Eu projetei meus quartos, mas eu projetei com a visão no futuro de construir uma casa. Aí, o que aconteceu? E com o passar de tempo, aqueles quartos, o trem foi mudando. Mas graças a Deus, o que aconteceu? Aí eu tive outra visão, igual você está falando, agora é um ponto de vista da senhora, por etapa. Aí o que eu fiz? Eu peguei, né? Eu falei, não, então bacana. Aí é onde eu comecei a construir, que eu fiz parceria com meu pai, eu peguei 13 anos, tem uns 13, 14 anos, comecei a pegar dinheiro a juro, com o Sr. Manuel. E aí é onde eu comecei a construir outras coisas. E aí é isso, aí meu pai tinha uma condição, eu falei, meu pai, vamos trabalhar e vamos administrar, porque amanhã, na sua velhice, o senhor possa ter um descanso, igual a senhora hoje. Se eu tenho uma televisão, tenho um conforto mais melhor, é porque a senhora juntou mais os seus filhos e sempre tem um mais próximo, e esse um é o que hoje a senhora chegou à posição que a senhora chegou. E aí eu falei pro meu pai, então pai, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar e vamos pelejar para que na velhice do Senhor possa ter um descanso, uma vida mais proporcional. E aí onde eu continuei trabalhando, né, administrando as coisas. Aí onde a gente começou a construir as casas, né? E naquela época era corrido. É igual você está falando assim, já lembra? Você chegava aqui, comia, já saía de madrugada. E o que aconteceu comigo? E naquela época, quando eu chegava para resolver minhas coisas, era corrido também. Na hora do almoço, eu tinha que resolver as coisas. Na hora do almoço, eu precisava ligar para o pedreiro. Na hora do almoço, eu precisava ver o serviço que estava fazendo. Mas valeu a pena. O que acontece hoje? Para nós chegar onde nós chegamos, para ter esse conforto hoje, é um sonho. Eu falei, não, então mais para frente, que eu teria esse conforto. Hoje, para ter esse conforto, igual assim, hoje para viajar, para estar aqui, se não tivesse planejado, não trabalhar? Não tem como. Todos nós somos filhos de Deus, justo. Mas Deus se agrada e ama nós numa forma por igual. Mas a nossa obrigação, como ser humano, temos sim que lutar para conseguir algo nessa vida. Porém, diz as pessoas, que adianta a pessoa trabalhar tanto e não se leva a nada. Eu concordo plenamente que realmente o ser humano não leva a nada. Mas só que tem um porém. Na minha idade agora, eu penso mas tem um porém. Mas tem um porém. Se o senhor não tivesse batalhado, se o senhor não tivesse trabalhado, só acho que só tinha hoje essa mesa, essa garagem grande para colocar 2 carros? Não tinha. Então, o acomodismo é um fracasso. O objetivo é um sucesso. É você sonhar de construir algo, deixando algo nessa vida, é bacana. Então, resumindo a história, hoje eu sou grato a Deus pela vida. Hoje eu sou grato a Deus, eu acho bacana, eu gosto. Hoje as pessoas se perdem. O mundo está ficando tão ruim. Não, o mundo nunca foi ruim. O mundo sempre existiu aflição. O mundo sempre houve uma dificuldade. O mundo, todas as pessoas que eu entendo hoje, ouvindo a tua história, só que quando da sua história, eu passei por isso no meu relacionamento. Eu vejo minha mãe lá, que minha mãe também batalhou, desde plantar ali alimentação, se quis para comer. A minha mãe teve que fazer igual aquela história, pagar o INSS para mim hoje, me proporcionar essa qualidade de vida, porque está aqui conversando com a senhora, poder viajar, lembra, né? Foi aquelas viagens para Chapadão ali. Então, o que aconteceu? Alguém trabalhou, alguém proporcionou. Então, para mim chegar hoje, a minha proporção de vida que eu tenho, uma qualidade de vida, por trás de quem? Atrás de uma mãe, atrás de um pai, que foi o nosso exemplo, que é o nosso exemplo, que hoje é um momento que às vezes a gente olhamos para tantos e outros problemas que nos afligem, tantos problemas que realmente nos tira do foco, e analisando
que isso é necessário, que é bom quando você ouve a história. Eu acho bacana ouvir essa história que você está falando, eu acho, para mim, e não ponho as pessoas para ouvir. Eu acho não é certo as pessoas querer participar do que nós estamos conversando. As pessoas têm seus direitos de ser tristes, as pessoas têm direito de ser infeliz, é o direito das pessoas. Mas, porém, a sua felicidade vai depender de você. Então, dona Margarida, hoje eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem me proporcionado. Bacana? Então vamos finalizar o vídeo aqui. Eu vou apanhar um pouquinho, vou voltar aqui a imagem. Gente, aqui é Milton Kitnet, criador de conteúdo digital. Isto não é apenas uma história, não é uma coisa, é um fato verídico, não é assim, vivido, né? Nós estamos aqui contando a nossa história e nossa vida. Eu quero lembrar a todos que a importância da história é uma construção, é o caráter da pessoa que nós somos hoje. Então, se hoje você, dona Margarida, tem a sua casinha para trabalhar, sabe que muitas vezes passou momento, né, passando roupa, sabe que momentos, né, não teve aquela cama confortável, aquele sofá confortável, como se teve um momento no seu telhado da sua casa, a goteira gotejou forte. Então, eu também já morei em casa de talva, já morei em casa de pau de apique, lembra aquelas casas de coqueiro, que ela tem uma parte que é lisa e uma parte que é, entendeu? Então, todos nós viemos de uma infância, viemos de uma dificuldade, mas hoje eu estou grato hoje pela vida. Eu agradeço muito minha mãe, meu pai, minha mãe que trabalhou naquela época para pagar INSS, fez igual a senhora, juntando com seus filhos para conseguir alguma coisa, e foi bacana. Essa história é muito bacana. Então eu acho que se hoje as pessoas querem ter uma qualidade de vida, escute a história, preserve ela. Ela é importante hoje para uma nação dos futuros netos. Lembrando que isso não é necessário apanhar as pessoas para ouvir, que as pessoas devem participar, não. É se as pessoas se sentir bem, né? Então, igual eu determinei, porque na vida foi assim, o que eu pensei? Poxa, eu só sei limpar chão, eu tenho que construir minha vida em chão, eu só sei limpar banheiro, bacana, eu tenho que construir minha vida em banheiro. Quer dizer, momento algum na vida, eu achei certo você ficar criticando o trabalho, o emprego, não. Eu acho que o emprego, o trabalho é essencial para o ser humano construir seu futuro. Agora nós temos um grande cuidado, é preservar aquilo que nós temos. Aí é onde a gente tem que segurar o que a gente tem. Por quê? É através disso que nos gera o conforto. Então, dona Margarida, sua consideração final das suas palavras, né? Pode falar e expressar final aí, pode falar? Não, mas tá tudo bem. Eu agradeço a Deus também por tudo, né? E hoje eu tenho, vivo bem, durmo bem, né? Vivo bem na minha vida, né? Graças a Deus. Sou grata a Deus também, porque muita oração, muita dedicação com Deus, né? Campanhas que eu fazia, né? Então é isso aí, pessoal. Nós estamos finalizando aqui, né? Só gratidão a Deus por tudo que Deus tem proporcionado, né? Então é isso aí, né? E Deus abençoe a todos aí. Essa história hoje, ela é... Que dia que é hoje? Hoje é 20, né? 20/2/2023. Bacana aí. Só gratidão a Deus.